O futuro rei da Grã-Bretanha não estava preparado para o momento em que a verdade foi revelada dentro de sua própria casa. Quando o príncipe William e a princesa Catherine reuniram seus filhos para compartilhar notícias difíceis sobre a saúde dela, a atmosfera no cômodo mudou instantaneamente. Naquele momento, o príncipe George não era um herdeiro real ou um futuro monarca. Ele era um menino de 11 anos diante de algo que nenhuma criança espera ouvir. O que exatamente aconteceu durante aquela conversa privada atrás dos muros do palácio? E em que momento o príncipe George se emocionou? Junte-se a nós enquanto desvendamos a história por trás da reação profundamente comovente do príncipe George. A notícia que atingiu William como um caminhão. Antes mesmo de George, Charlotte e Louis ouvirem uma única palavra sobre o diagnóstico da mãe, o pai, William, já havia passado dias sozinho, carregando o peso da situação. A cirurgia, marcada para janeiro de 2024, havia sido anunciada publicamente como não cancerígena. O plano era simples. Kate se recuperaria, voltaria para casa na Páscoa e não haveria mais com o que se preocupar. O palácio emitiu um comunicado, a imprensa noticiou o fato e o mundo aceitou a versão apresentada e seguiu em frente. Então, os resultados dos exames das amostras de tecido coletadas durante a cirurgia chegaram e confirmaram a presença de câncer. A equipe médica recomendou um ciclo de quimioterapia preventiva, e o homem, que já acompanhava o diagnóstico de câncer de seu pai, o Ray Charles, recebeu a notícia sobre sua esposa em estado de completo choque, segundo pessoas próximas a ele. William descreveu 2024 como o ano mais difícil de sua vida, dizendo: "Eu diria que 2024 foi o ano mais difícil que já vivi, tentando equilibrar a proteção dos meus filhos. Catherine, meu pai, precisa de um pouco de proteção, mas ele já tem idade suficiente para se proteger sozinho." Essas palavras, proferidas publicamente em uma entrevista na televisão, são a versão cuidadosamente elaborada de algo consideravelmente bruto. Pessoas próximas a William o descreveram como incrivelmente pensativo longe dos filhos durante esse período, mantendo uma calma deliberada na frente deles, enquanto carregava um fardo enorme quando eles não podiam vê-lo. O homem que estava sendo treinado para uma vida inteira de compostura em público estava sendo testado em particular de maneiras para as quais nenhum curso de direito constitucional jamais o havia preparado. Em uma entrevista separada na África do Sul, em novembro de 2024, William foi ainda mais direto. "Honestamente, tem sido terrível. Provavelmente foi o ano mais difícil da minha vida. Então, tentar superar tudo isso e manter tudo nos trilhos tem sido realmente difícil." A palavra terrível não é uma palavra que apareça com frequência no vocabulário público do príncipe de Gales. Os dois diagnósticos recebidos com poucas semanas de diferença produziram um tipo específico de pressão emocional quase impossível de suportar em circunstâncias normais. E estas não eram circunstâncias normais. A capacidade de lidar com tudo isso simultaneamente, a imagem pública e a devastação privada, ao longo de semanas e meses, enquanto se protegia 3 crianças do peso total do que estava acontecendo, demonstra um nível de esforço emocional sustentado que a maioria das pessoas jamais será solicitada a realizar. Mas, se a experiência pessoal de William com o diagnóstico foi devastadora, o desafio que se seguiu exigiu que ele deixasse tudo isso de lado e fizesse a coisa mais difícil que qualquer pai já teve que fazer: sentar-se diante dos filhos e dizer-lhes algo que nenhuma criança deveria ter que ouvir, de uma forma que não os destruísse. A reunião de família que ninguém fora daquelas paredes deveria saber. William e Catherine não deixaram que seus filhos descobrissem por meio de um vazamento de informações, uma conversa ouvida por acaso ou uma reportagem na televisão. Eles não permitiram que o medo ou a autoproteção adiassem a conversa até que ela se tornasse inevitável. Reuniram os filhos, sentaram-nos e contaram-lhes a verdade de forma direta, calma e clara, com a intenção específica de garantir que o que as crianças imaginavam não fosse pior do que o que realmente estava acontecendo. De acordo com um assessor próximo citado no livro, William e Catherine, o casal real da nova era da monarquia, explicaram com muita calma aos filhos o que estava acontecendo e por quanto tempo Catherine precisaria ficar ausente, esclarecendo que, além disso, tudo continuaria normalmente e que, ao retornar, ela precisaria descansar um pouco. A ideia de que tudo continuaria normalmente foi uma escolha deliberada dos pais. Eles não estavam minimizando a gravidade do que estava acontecendo.
estavam oferecendo a 3 filhos, com idades entre 5 e 10 anos, um contexto que não os obrigava a dramatizar o desconhecido. Porque o que as crianças fazem quando têm informações insuficientes é quase sempre mais assustador do que a própria realidade. E o que William e Catherine estavam tentando evitar era que 3 crianças preenchessem o silêncio com algo pior do que o câncer. A mensagem transmitida foi simples e direta. Mamãe estava doente, mas ia ficar bem. Essa frase contém tudo o que um pai precisa dizer naquele momento. Ela reconhece a realidade sem amplificar o medo e permite que as crianças sintam medo sem dizer que não há nada a temer. E termina com a palavra mais importante de toda a conversa. Ok. A colaboradora da ABC News, especializada na família real, Victoria Murphy, observou que o momento do anúncio público também foi escolhido para proteger as crianças. Kate optou por anunciar o diagnóstico em uma sexta-feira no final de março de 2024. Justamente quando as crianças entravam em férias da Páscoa, o que significava que a família poderia se afastar imediatamente do ambiente escolar e manter as crianças em uma bolha protetora, enquanto a reação atingia o resto do mundo e as pessoas assimilavam a notícia publicamente. O anúncio, que parecia estar sendo feito para a Royal Optics, na verdade estava sendo organizado em função do calendário escolar, para que 3 crianças não precisassem ficar sentadas em sala de aula enquanto seus colegas cochichavam sobre a mãe. Durante sua internação hospitalar em janeiro, Kate já mantinha contato regular com George, Charlotte e Louis por videochamadas, ouvindo atentamente enquanto as crianças contavam sobre seus dias de escola e perguntando se o papai estava preparando as refeições deles em sua ausência. Esse detalhe, uma mãe se recuperando de uma grande cirurgia abdominal, perguntando aos filhos se o pai tinha conseguido cozinhar, é a imagem mais humanizadora de toda a história. Não uma princesa recebendo tratamento, mas uma mãe preocupada verificando se a casa estava funcionando e se as crianças ainda tinham jantares quentes na mesa da cozinha. E a criança que ouviu a verdade de forma mais diferente das outras, que ficou sentada em silêncio e depois fez perguntas que surpreenderam até os pais, foi a mais velha, aquela que já entendia, aos 12 anos, mais sobre o que estava em jogo do que a maioria das crianças da sua idade jamais entenderia. As palavras chocantes do príncipe George. George sempre ouvia primeiro. É o que as pessoas que o conhecem bem dizem constantemente sobre ele. Ele processa as informações antes de reagir e as absorve completamente antes de se permitir responder a elas. É uma qualidade que reflete tanto o seu temperamento natural quanto o tipo específico de infância que teve. Algo que exige um grau de autoconhecimento e gestão emocional que a maioria dos adultos leva anos para desenvolver e que George vem construindo desde o momento em que entendeu quem ele seria. Na sala onde seus pais lhe contaram que sua mãe tinha câncer, o processo foi rápido. As perguntas que se seguiram não eram as de uma criança fingindo compostura ou tentando parecer madura para os adultos presentes. Eram específicas e urgentes. Eram as perguntas de alguém que precisava entender o que isso realmente significava para as pessoas que ele mais amava. O que isso significa? Ela vai ficar bem? O estado dela vai piorar? O que eu posso fazer? Essa última pergunta é a que mais diz tudo. Não o que está acontecendo, não a gravidade da situação, mas o que eu posso fazer. É o instinto de alguém cuja identidade já inclui um profundo senso de responsabilidade para com as pessoas que ama. Alguém que foi criado desde o nascimento para entender que estar presente e ser útil estão entre as coisas mais importantes que uma pessoa pode oferecer em um momento difícil. A questão de um futuro rei não era como receber a informação, mas como reagir a ela. E então as barreiras caíram. O menino descrito com tanta frequência como atencioso e sério, que acenava sem se mexer e sorria sem revelar muito, que carregava um peso que compreendia apenas parcialmente em cada aparição pública, se abriu de uma forma que surpreendeu até mesmo os pais que o conheciam melhor do que ninguém. Ele chorou. E o choro importou não apenas pelo que revelou sobre o quanto ele amava sua mãe, mas também pelo que aconteceu em seguida. William o puxou para perto. Catherine segurava Louis. Charlotte se movia silenciosamente entre eles, como costuma fazer para lidar com as emoções da família. Firme, atenta e presente, sem fazer do momento algo sobre si mesma. Por alguns minutos, segundo fontes próximas à situação, a monarquia desapareceu completamente daquele cômodo. Não havia títulos, responsabilidades constitucionais ou expectativas públicas. Era apenas uma família se abraçando enquanto algo pesado se instalava permanentemente em seu cotidiano.
William reconheceu publicamente mais tarde que o casal havia enfrentado perguntas difíceis dos filhos e que optaram por se comunicar muito mais do que talvez alguns pais fariam. Às vezes, se perguntavam se estavam compartilhando informações demais. Essa admissão de que, por vezes, não tinham certeza se estavam fazendo certo é a coisa mais honesta que um pai nessa situação poderia dizer. Eles não estavam seguindo um protocolo, mas tomando decisões em tempo real sobre quanta verdade uma criança de 10, uma de 12 e uma de 6 anos conseguiam assimilar e se adaptando conforme necessário. A conversa na sala de estar foi apenas o começo. O que aconteceu com George nos dias e semanas seguintes revelou algo sobre seu caráter que nenhuma aparição pública jamais havia capturado completamente e que nenhum programa de treinamento real jamais havia produzido especificamente. O irmão mais velho que mudou depois daquela conversa. Nos dias que se seguiram ao encontro familiar, George mudou. Não de forma dramática, ou que gerasse manchetes ou alarmasse seus professores, mas de maneira perceptível nas formas específicas que as pessoas ao seu redor podiam ver claramente todos os dias, porque estavam olhando para a mesma criança que sempre conheceram e registrando a diferença. Ele checava Louis constantemente. Perguntava se Louis estava confortável. Brincava com Louis de tudo o que ele queria, mesmo quando não era sua preferência. E mesmo quando a diferença de 5 anos entre eles lhe daria todos os motivos para escolher diferente, ele ajustava seu ritmo nos espaços compartilhados para que seu irmão mais novo nunca se sentisse deixado para trás, apressado ou excluído. Ele o incluía em coisas das quais um irmão mais velho naturalmente se distancia, à medida que a diferença entre eles se torna mais evidente a cada ano que passa. Fontes descreveram-no assumindo o que parecia ser um papel de cuidador, não porque alguém o tivesse designado para isso, mas porque era instintivo. William e Catherine, segundo relatos, eram cautelosos com esse instinto, em vez de simplesmente gratos por ele. Eles estavam atentos aos sinais de que George estava transformando o desejo de ajudar em um fardo de responsabilidade que lhe custaria algo que ele precisava preservar para si mesmo. William disse publicamente que era importante para ele que sua família se sentisse protegida e tivesse espaço para processar o que havia acontecido, observando que todos têm seus próprios mecanismos de enfrentamento para esse tipo de situação e que as crianças estão constantemente aprendendo e se adaptando. Eles deram espaço para que o medo, a tristeza e a confusão fossem expressos, em vez de serem silenciados. Como as crianças que amam profundamente às vezes compensam em excesso de maneiras que são belas de se ver e silenciosamente prejudiciais de se vivenciar, Charlotte processou tudo à sua maneira, o que é consistente com tudo o que já se observou sobre seu caráter. Firme, observadora, continuando a tratar a vida cotidiana da forma mais normal possível, enquanto se adaptava silenciosamente ao que havia mudado ao seu redor. William observou que Charlotte continuou com o netball e o balé durante todo o período, mantendo a estrutura das atividades normais intacta, assim como George continuou com o futebol e o hóquei. A manutenção da rotina foi uma estratégia parental deliberada, proporcionando aos 3 filhos o conforto específico de saber que algumas coisas não mudariam, mesmo que a mais importante mudasse. Louis, aos 6 anos, processava as informações da maneira como crianças dessa idade o fazem, em fragmentos, com perguntas que surgiam dias ou semanas após a conversa inicial, com a franqueza típica das crianças pequenas, antes de aprenderem que algumas perguntas são complicadas de responder. O desafio específico de gerenciar a compreensão de Louis sobre o que estava acontecendo, dando-lhe informações suficientes para que não se assustasse com o desconhecido, ao mesmo tempo que o protegia de mais do que ele ainda podia suportar, era uma conversa à parte e contínua que corria em paralelo com tudo o mais. Kate descreveu a experiência de sua própria perspectiva em uma atualização de verão, observando que, nos dias em que se sentia bem o suficiente, era uma alegria participar da vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que lhe davam energia e positividade e começar a trabalhar um pouco em casa. Aquelas palavras ditas nos dias em que ela se sentia bem o suficiente capturam algo sobre a realidade diária daquele período que as declarações públicas nunca conseguiram comunicar completamente. Havia dias bons e dias ruins. E nos dias bons, ela tentava estar o mais presente possível para 3 filhos que precisavam da mãe, mesmo quando ela não estava totalmente bem.
Mas se a reação de George à doença da mãe revelou algo sobre seu caráter que o público nunca havia visto claramente antes, o que o contexto mais amplo de tudo o que a família Wales estava enfrentando simultaneamente nos diz sobre o custo real desse período e o que ele acabou construindo. Uma família sob pressão de todos os lados ao mesmo tempo. O diagnóstico de câncer não surgiu do nada. Chegou em meio a um período que já estava testando a família Wales em múltiplas frentes simultâneas. E entender esse contexto completo é essencial para compreender a importância do fato de que o resultado final foi descrito por pessoas próximas não como uma ruptura, mas como união. Kate foi submetida a uma cirurgia em janeiro de 2024, acreditando que a condição não era cancerígena. Poucas semanas depois de descobrir que era câncer, William soube que seu pai, o Ray Charles, também havia sido diagnosticado. Duas das pessoas mais importantes na vida de William estavam enfrentando o câncer ao mesmo tempo, em um período em que a instituição que ambos representavam já estava sob pressão de diversas outras frentes. O tipo específico de isolamento que surge da incapacidade de compartilhar publicamente seus piores medos enquanto se é constantemente observado por pessoas tentando decifrar suas expressões é algo que pouquíssimas pessoas experimentam. E William estava vivenciando isso em meio a duas crises médicas simultâneas, com 3 filhos cuja estabilidade emocional diária dependia em parte de sua capacidade de parecer calmo. O drama público daquele período acrescentou sua própria camada devastadora. A hashtag #WhereIsKate se espalhou pelo mundo. Teorias da conspiração que variavam do plausível ao grotesco, como a foto manipulada do Dia das Mães divulgada pelo Palácio como forma de tranquilizar a todos e que foi retirada do ar por agências de notícias internacionais em questão de horas, gerando mais perguntas do que respostas e mais desconfiança do que o silêncio inicial havia produzido. As declarações do Palácio pareceram incompletas porque a verdade completa estava sendo manipulada em função do calendário escolar e das capacidades de desenvolvimento de 3 crianças, em vez de priorizar a gestão da comunicação social. A decisão de anunciar a notícia numa sexta-feira antes da Páscoa foi especificamente uma forma de proteger as crianças. Com George, Charlotte e Louis saindo da escola Lamrook naquele mesmo dia, a família pôde imediatamente tirá-los do ambiente escolar e mantê-los isolados enquanto a reação pública atingia o resto do mundo. As crianças que frequentavam a escola com outras crianças que interagiam com colegas cujos pais liam as notícias, formavam opiniões e conversavam à mesa de jantar precisavam ficar longe de tudo isso durante a onda inicial da crise. A escolha do momento não foi estratégica, foi uma questão parental. As tensões com o príncipe Harry e Meghan Markle, que já vinham redefinindo a dinâmica da família real há anos, acrescentaram mais uma dimensão a um período que oferecia pouco alívio em meio às dificuldades persistentes. O retrato que emerge desse período não é o de uma família real de conto de fadas, deslizando graciosamente pela adversidade. É o de pessoas reais, sob o escrutínio público mais intenso e implacável, lidando com a experiência humana específica e intrínseca da doença, do medo e da incerteza em tempo real, sem a opção de privacidade que a maioria das pessoas que passam pela mesma situação ao menos tem direito. E George observava tudo, absorvendo cada resposta, assimilando cada conversa e cada escolha que seus pais faziam nos momentos em que pensavam que ninguém importante o suficiente estava olhando, aprendendo da maneira mais direta e sem intermediários possível. Como a liderança realmente se manifesta quando a situação é pessoal e não cerimonial, e quando o que está em jogo não é institucional, mas humano. A decisão que se seguiu à notícia de que estava curada. Quando Kate terminou a quimioterapia em setembro de 2024 e anunciou que estava livre do câncer, algo mudou na Casa Real de Gales que o público não percebeu imediatamente, mas que biógrafos da realeza foram reconstituindo a partir de fontes nos meses seguintes. De acordo com o biógrafo real Robert Jobson, escrevendo em The Windsor Legacy, assim que Kate recebeu a notícia de que estava curada, William e Catherine tomaram uma decisão importante para o futuro do príncipe George. Aos 12 anos, ele estava amadurecendo rapidamente e, a seu próprio pedido, tornou-se interno semanal na escola Lamrook, ficando em um internato designado de segunda a sexta e retornando para casa nos fins de semana. Isso lhe proporcionava, como Jobson descreveu, um equilíbrio entre independência e família. Esse detalhe, o pedido dele, é o que mais importa. George não foi mandado embora, ele pediu para ir.
O pedido revela algo que o ano da doença de sua mãe vinha construindo nele, algo que ninguém havia pedido especificamente para que acontecesse. Uma prontidão para a independência que não surgiu de ser pressionado a isso, mas sim de observar sua família enfrentar uma situação genuinamente difícil e perceber que ele era capaz de muito mais do que lhe haviam pedido para demonstrar. O menino que chorara na sala de estar quando seus pais lhe contaram que sua mãe tinha câncer, um ano depois, pedia para passar as semanas de aula morando com seus amigos, tomando suas próprias decisões matinais, construindo uma versão de si mesmo um pouco menos dependente da estrutura específica do lar. William também abordou a questão específica de como gerenciar a relação de George com a internet e as redes sociais nesse período, dizendo: "Quando George for para o ensino médio, talvez ele tenha acesso limitado à internet. Conversamos com ele e explicamos por que não achamos certo. Com acesso irrestrito, as crianças acabam vendo coisas na internet que não deveriam, mas com acesso restrito, acho que é bom para mensagens." O pai que estava lidando com um filho com idade suficiente para potencialmente pesquisar notícias sobre o câncer da mãe online, estava simultaneamente lidando com a realidade institucional de que aquele filho um dia seria rei, e que a maneira como ele navegava por informações públicas e privadas era uma habilidade que precisava ser desenvolvida com cuidado e desde cedo. William comentou sobre a abordagem que ele e Kate adotaram durante todo o processo. "Decidimos contar tudo aos nossos filhos, tanto as boas quanto as más notícias. Explicamos a eles por que certas coisas acontecem e por que eles podem se sentir chateados. Muitas perguntas podem surgir sem respostas. Acho que todos os pais passam por isso. Essa filosofia, radical no contexto de uma monarquia que passou décadas projetando invulnerabilidade e gerenciando informações sobre seus membros com precisão, é a herança específica que George está recebendo deste período de sua infância. Transparência em vez de proteção, honestidade em vez de distanciamento controlado, o reconhecimento de que algumas perguntas não têm respostas e que conviver com essa incerteza sem fingir o contrário é, em si, uma forma de força. Por gerações, a instituição projetou invulnerabilidade. Doenças eram escondidas, o luto, reprimido. A estabilidade da monarquia dependia da demonstração de permanência, da ideia de que nada poderia realmente abalar a família em seu centro. E essa ideia exigia a supressão de toda vulnerabilidade humana visível. O que está acontecendo na casa dos Wales é algo fundamentalmente diferente disso. Pais optando por dizer a verdade aos filhos, mesmo quando a verdade é difícil de engolir. Um futuro rei tendo permissão para chorar em uma reunião de família sem que lhe digam que reis não choram. A vulnerabilidade sendo testemunhada e acolhida, em vez de corrigida e enterrada. William disse sobre seus filhos e a forma como sua família lidou com o ano de 2024. "Meus filhos se saíram brilhantemente. Estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai pela maneira como enfrentaram tudo no ano passado. A vida também nos testa, e certamente pode ser desafiadora às vezes, e ser capaz de superar isso é o que nos torna quem somos. Orgulho. Orgulho daquele jeito específico que um pai sente quando um filho demonstra algo que não pode ser ensinado em uma sala de aula, em um briefing real ou em qualquer preparação estruturada para o futuro. Algo que só se conquista ao ser genuinamente testada por algo verdadeiramente difícil e, mesmo assim, escolher perseverar." Kate confirmou sua remissão em janeiro de 2025. Ela compareceu ao banquete de Estado no Castelo de Windsor em setembro de 2025, que contou com a presença do presidente Trump e da primeira-dama. Ela apareceu na varanda do Palácio de Buckingham, na comemoração do Dia da Vitória na Europa, em maio de 2025, com seus 3 filhos ao lado. Ela visitou o jardim do Hospital de Colchester em julho de 2025 e sentou-se com pacientes com câncer, dizendo-lhes com a autoridade de quem já havia estado exatamente na mesma situação, que a fase após o tratamento é a mais difícil e que ter um lugar e alguém a quem recorrer nessa fase é mais importante do que a maioria das pessoas reconhece até precisar. A família que se reuniu em uma sala de estar no início de 2024, abraçada enquanto uma sensação de peso se instalava ao seu redor, saiu dessa situação intacta, mais do que intacta, mais unida, mais honesta e mais conscientemente comprometida com o tipo de transparência emocional
que a instituição que representam historicamente tratou como uma ameaça em vez de uma força. George, que tinha 12 anos quando chorou naquele quarto e perguntou o que podia fazer, agora é interno semanal em sua escola preparatória, se preparando para o ensino médio, fazendo perguntas ao pai sobre a internet e por que certas coisas são mostradas e outras são escondidas. Quando esse menino finalmente for rei, ele carregará consigo o conhecimento constitucional, o peso da história e toda a preparação formal que a instituição puder oferecer para o cargo. Mas ele também carregará a lembrança de uma sala de estar no início de 2024, onde seus pais o sentaram e lhe contaram a verdade. Onde ele chorou e foi acolhido em vez de repreendido. Onde seu pai, o futuro rei, disse que era terrível, e eu me orgulho disso no mesmo ano, e quis dizer ambas as coisas completamente. Esse é o rei que este momento está construindo. Não por meio de protocolos, mas sim vivendo. Você acha que esta geração da realeza está construindo algo genuinamente diferente do que veio antes? Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.